É isso aí, quero aproveitar também e dizer que nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, mais uma vez, o nosso amigo e nosso irmão, o doutor Rodrigo Coelho, para falar sobre sistema previdenciário, né, doutor? Perfeito. Qual foi o assunto que o senhor separou para a gente hoje, tirar aí algumas dúvidas dos nossos telespectadores? Boa tarde, Patrício. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. O assunto de hoje é desaposentação. Desaposentação, nunca ouvi falar nessa palavra. Pois O é. que é desaposentação? É um nome meio um palavrão, diria, um nome meio diferente, mas originou também a palavra despensão, que na verdade nada mais é do que está sendo divulgado muito na imprensa agora, nos jornais, na TV inclusive, que é o quê? A pessoa que se aposentou e continuou trabalhando, antigamente existia o chamado pecúlio. O que era o pecúlio? É o que ela pagou para o INSS após aposentado, ela sacava após sair do emprego. O INSS pagava tranquilamente. Só que isso acabou em 95. Agora, o que existe? São ações judiciais que estão sendo ganhas, tanto aqui em nível de Joinville, Porto Alegre, até em Brasília, dando a chance da pessoa fazer uma revisão da sua aposentadoria, somando o que ela pagou para o INSS após aposentado, incluindo naquele valor em que ela se aposentou antes. Ou seja, se ela se aposentou, por exemplo, com 30 anos de contribuição um homem, e trabalhou mais 5 anos após aposentado, o que ela pagou para o INSS após a aposentadoria, ela faz uma nova entrada no INSS e vai se desaposentar daquele benefício anterior para ter um novo benefício, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é mais vantajoso, é maior. Por que é melhor? Porque há uma defasagem no benefício ao longo dos anos. A pessoa se aposentou às vezes com 6, 7 salários mínimos, depois de 5 ou 6 anos está ganhando bem menos do que isso. Então essa é a chance que a pessoa tem de fazer uma revisão do seu benefício. A questão que está sendo discutida, se a pessoa tem que ou não devolver o que ela recebeu de aposentado após a aposentadoria, obviamente. Essa é a questão. Muitos juízes têm dito que a pessoa, para ter uma nova aposentadoria, deve devolver aquilo que recebeu. Em alguns casos é vantajoso, em outros não. Porque o valor é muito alto, você está aposentado, por exemplo, há 20, 30 anos, não vale a pena. Só que já em Brasília, no STJ, foi julgado que dito que a pessoa não precisa devolver, que é uma verba alimentar. Por ser verba alimentar, não se devolve. Assim como, por exemplo, o caso de pensão alimentícia de filho que é reconhecido através de DNA ou de pensão para ex-esposa, também não se devolve, caso depois seja aprovado que o filho não é dele ou que a esposa não precisa da pensão. Quando é verba alimentar, não se devolve. Além do que, a pessoa pagou para o INSS após essa aposentadoria. Então ela pagou para quê? Porque o benefício que a pessoa que está aposentada tem direito e que trabalha são apenas dois, Patrício. Estranhamente, é o salário maternidade e o salário família. Obviamente são dois benefícios que dificilmente serão concedidos pelo INSS. Por quê? Qual é a aposentada que vai ser mãe? Muito raro, é muito difícil uma aposentada ser mãe. Ou ter o filho menor do que 14 anos, em alguns casos é até mais comum, mas o valor é bem baixo, chega a 17, 20 reais só de salário família. Então são dois benefícios, únicos dois que a pessoa que está aposentada e paga o INSS tem direito. Então isso realmente é uma injustiça. Então, com base nisso, o juiz tem julgado favorável aos segurados o quê? Se desaposentar ou se despensionar. Que é o que é? É fazer uma nova pensão do benefício que ela recebe devido ao que o benefício que o marido recebia antes de falecer. Então são dois nomes criados pela justiça, pela doutrina, pelos estudiosos como um todo, mas que já pegou na população, todo mundo falando aí, já tem inclusive advogados mal intencionados divulgando papéis pelo centro aí, mandando cartinha para casa. Isso não pode, a OAB não permite esse tipo de situação, mas é que na verdade há essa possibilidade que as pessoas estão tendo através da justiça, porque não existe lei que beneficie isso. Existe o que? São ações judiciais favoráveis para a pessoa fazer uma revisão. Mas vale para quê? Repito, apenas para quem, após aposentado, continuou pagando o INSS, no novo ou no mesmo emprego que estava antes. Ok, então, doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação. O assunto é complexo, mas acho que deu para mais ou menos a gente conseguir entender também. É complexo. É um assunto desaposentadoria é complexo, né? Doutor, obrigado pela sua participação, tá bom? Eu agradeço.